Olá pessoal, vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo sobre calorimetria. A aula passada falávamos, então, relembramos o conceito de calor, onde que ele entra nas nossas reflexões aí sobre termodinâmica e também um breve apanhado histórico das ideias hoje conhecidamente equivocadas sobre o conceito de calor, onde inicialmente se pensava que calor era um fluido, que não tinha peso, não tinha matéria e era invisível e responsável por alterar a temperatura dos objetos. Hoje a gente sabe que calor é energia, não é uma outra grandeza física, mas é uma energia que tem algumas particularidades. Ela é uma energia em trânsito. A forma como a energia transita entre sistemas é algo que a gente vai abordar na próxima semana. Existem alguns mecanismos, mas, por enquanto, é importante que vocês tenham em mente que é uma energia como qualquer outra energia, tá? Como energia cinética, como energia potencial, onde eu preciso de ter matéria, e essa matéria precisa ter velocidade ou capacidade de entrar em velocidade. Tá? Dito isso, o calor, principalmente quando é absorvido por sólidos e líquidos, ele tem uma equação empírica, ou seja, ela não é deduzida de nenhuma lei fundamental, que vai dizer para a gente que o calor absorvido por esse sólido ou por esse líquido, o caso de gases a gente deixa um pouco é um caso um pouco particular, porque os gases, a absorção de calor deles dependem de alguns fatores além da variação da temperatura. Tá? Depende, por exemplo, da pressão, da variação de volume. No caso de um sólido ou de um líquido, o volume não muda quando ele esquenta. Quer dizer, muda um pouco porque ele dilata, mas é desprezível. Assim como a pressão dele também não muda muito. Então, a gente pode associar a absorção de calor por um sólido ou por um líquido unicamente com a sua variação de temperatura. Ou seja, quanto maior o seu aumento de temperatura, maior a sua absorção de calor. Quanto maior for a sua redução de temperatura, maior foi a sua liberação de calor. Além disso, usamos a convenção de que o calor tem sinal. Calor de sinais negativos significa que o sistema em questão perdeu energia através do calor. Calor com sinal positivo significa que o sistema em questão ganhou energia através de uma absorção de calor. Quando você junta todos os sistemas que trocaram calores entre si, até que todos eles entrem em equilíbrio, a soma destes calores tem que dar zero. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha borracha, eu vou pegar aqui a minha calculadora e eu vou pegar aqui a minha caneta. Tá? Esses três caras, digamos que eles estivessem a três temperaturas iniciais diferentes. Esse daqui está a 20 graus Celsius, esse daqui está um pouco mais quente, está a 40 graus Celsius, e esse daqui está a 60 graus Celsius. Tá? Se você permite que eles troquem calor, a forma mais simples de a gente imaginar isso é que você encostou um no outro. Existem outras maneiras de transmitir calor, uma delas é por contato. Se você encosta ela, então lembra, esse daqui, a caneta a 20, a calculadora a 40 e a borracha a 60. Se você encosta e permite que eles troquem calor, alguns vão ganhar, outros vão perder energia, eles vão trocar e eles vão se estabilizar, eles vão entrar num equilíbrio termodinâmico em uma determinada temperatura, que vai estar entre 20 e 60. Eu não posso dizer com toda certeza que vai ser 40, pode ser, sei lá, 35, 67, desculpa, 67 não, 57, 47, alguma temperatura entre 20 e 60. Estabelecida essa temperatura, digamos que seja 50. Se for 50, lembrando das temperaturas iniciais, esse daqui é 20, esse daqui é 40 e esse daqui é 60. Se a temperatura em que eles entram em equilíbrio é 50, perguntem para si mesmo, quem perdeu energia e quem ganhou na forma de calor? Quem perdeu energia é quem esfriou, quem estava numa temperatura inicial maior do que a final, que foi, neste caso, somente a borracha. Estava a 60, parou a 50.
Já a caneta e a calculadora estavam em temperaturas iniciais abaixo da temperatura final. Este aqui é 20, esse daqui é 40, mas a temperatura final foi 50. Portanto, o calor associado a cada... Eu não posso dizer o valor do calor, porque eu não tenho como calcular, porque eu não tenho as capacidades térmicas deles, tá? Em mãos. Mas, se você pode dizer sobre o sinal. O sinal do calor associado à minha borracha foi negativo, porque ele esfriou, ele perdeu energia. Já o calor associado à caneta foi positivo, porque ele esquentou, ele aumentou a sua temperatura. E o calor associado à calculadora também foi positivo, porque ele esquentou. Quando você pega esses três calores, soma todos os valores, sempre vai ter que dar zero. Tá? Eu estou falando isso de uma forma oral, porque eu escrevi isso na aula passada, só estou relembrando um conceito. Sempre a soma dos calores de todos os sistemas envolvidos pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10. Alguns vão ganhar, outros vão perder, portanto, uns serão positivos, outros serão negativos, mas toda vez que você soma tudo, dá zero. Por quê? A energia não vai desaparecer e nem ser criada no meio do processo. Ela se conserva. Então, a soma de todas as transferências sempre vai dar zero. Quais serão negativos? Aqueles que perdem. Quais serão positivos? Aqueles que ganham. No caso, quando sabemos a variação da temperatura, o calor, portanto, empiricamente, é dado simplesmente como uma proporção dessa variação de temperatura. Então, para cada sistema ou para cada objeto, para cada corpo, nós teremos que, empiricamente, a equação será dada de uma forma muito simples, Q proporcional a ΔT. Toda vez que você tem uma proporção, você tem que ter uma constante de proporcionalidade, onde eu tenho aqui o C. Então, a gente discutiu o significado desse C maiúsculo, é importante que ele seja maiúsculo, tá? C é a capacidade térmica e ele vai estar relacionado a um objeto, a um sistema, tá? Qual que é a unidade? Ora, em sistema internacional, o calor é dado em joules. E o ΔT, toda vez que você tem uma variação de temperatura, pode ser tanto em graus Celsius como em Kelvin, porque variação é a mesma coisa. Em Celsius e Kelvin é o valor específico de uma temperatura que não é a mesma coisa. Tá? Então, a unidade do C vai ser a unidade de calor, que é joules, dividido pela unidade de variação de temperatura, que pode ser Kelvin ou grau Celsius. Vou escrever o K de Kelvin aqui, mas poderia ser joules por grau Celsius também. E é muito importante, o C é uma propriedade, é uma característica do objeto em si, ou do sistema. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um copo de um determinado vidro, e se você tem uma tigela do mesmo material, do mesmo vidro, com a mesma composição, apesar do material ser o mesmo, vidro, as capacidades térmicas do copo e da tigela vão ser diferentes. Cada sistema vai ter o seu C, porque ele vai depender de vários fatores. Ele vai basicamente dizer para a gente o quanto é difícil mudar a temperatura daquele objeto. Quanto maior o C, mais difícil é mudar a temperatura. Né? Se você isola a temperatura nessa equação, o C vai parar no denominador. Tá? Então, objetos com uma baixa capacidade térmica significa que qualquer absorçãozinha de calor resulta em uma grande amplitude térmica, tanto para mais quanto para menos. Então, absorveu um joulezinho de calor, a temperatura pula para cima. Perdeu alguma coisinha de calor, a temperatura para baixo. Então, é muito suscetível a variações de temperatura. Tá? Então, mesmo que você tenha objetos do mesmo material, se esse objeto for muito grande, tá? Ele, do que o outro que é muito pequeno, a capacidade térmica espera-se que seja maior. Tá? Além disso, você pode ter objetos que sejam compostos de vários materiais. Você pode ter, sei lá, uma chaleira
onde você tenha o corpo dela feito de ferro, o cabo feito de plástico, uma pecinha de borracha. Então você não consegue associar muitas vezes uma propriedade do material do qual é feito o objeto, porque ele é feito de vários materiais. Tá? Então, toda vez que a gente tiver um exercício aí que nos forneça capacidade térmica, você só precisa saber a variação da temperatura. Agora, muitas vezes a gente precisa consultar propriedades gerais dos materiais. Tá? Eu não quero saber de um copo de vidro, ou de uma tigela de vidro, ou de um tubo de vidro. Às vezes eu quero saber a propriedade do vidro. Então, às vezes a gente tem a necessidade de definir uma propriedade da estabilidade térmica, assim como a capacidade térmica, mas do material. E aí surge o conceito de calor específico. O que é o calor específico? É uma propriedade dos materiais, do quais são feitos os objetos. Então, por exemplo, se você tem um objeto aqui, sei lá, vou fazer um bloco aqui, feito de um material homogêneo. Agora, necessariamente, ele tem que ser feito tudo do mesmo material, porque senão não faz sentido eu definir um calor específico do material do qual é feito o objeto se ele é feito de vários materiais. Então, ele é inteiramente feito de ferro, ou inteiramente feito de alumínio, ou inteiramente feito de cobre. E ele tem uma determinada massa, e ele tem um determinado calor, capacidade térmica. O que eu vou definir como sendo o calor específico? Do que vai depender a capacidade térmica? Do material e da quantidade deste material. Portanto, se você divide a capacidade térmica pela massa, que é a quantidade de matéria, você vai ter uma propriedade da matéria agora, e não mais do objeto em si. Tá? Eu vou fazer essa massa minúscula, só para ela ficar de acordo com a equação que vocês vão encontrar no livro. Massa, normalmente, a gente escreve M minúsculo. Portanto, você vai escrever que o calor absorvido por uma amostra homogênea de determinado material, tá? Agora é importante, não pode ser uma mistura de materiais, vai ser dado. Veja, se você pega e você isola o C maiúsculo aqui, você vai escrever que C maiúsculo é M, C minúsculo. O calor era dado por capacidade térmica vezes ΔT, quando você só tem a propriedade do objeto. Agora, se você tiver em mãos a propriedade do material do qual o objeto é feito e a sua massa, você pode substituir aqui este MC pelo C maiúsculo. Tá? E aí você pode dizer que o calor é dado por M, C minúsculo, ΔT. Então, lembra da diferença do C minúsculo e do C maiúsculo. C maiúsculo, capacidade térmica. C minúsculo, calor específico. Tá? C maiúsculo, propriedade do objeto, do copo, da tigela, do tubo. C minúsculo, propriedade do material. Ou seja, vai ter um C minúsculo, um calor específico para alumínio, um calor específico para o ferro, um calor específico para o vidro. Inclusive, são valores tabelados. Você pode procurar no Google, você vai ter ali sempre a faixa de valores de cada material. Tá? Eu acho que a primeira vez que eu usei esse operador aqui, ó, que são 3 risquinhos, na física, isso aqui funciona como uma igualdade, tá? Mas é mais do que uma igualdade, é uma definição. É quando você cria uma relação matemática. Tá? Você cria uma nova grandeza física e você identifica ela como uma relação. Tá? Então, é uma relação de identidade. Segue as mesmas operações que uma igualdade, mas ela é uma definição. Quando eu falo tal coisa que nunca apareceu antes, como calor específico, a primeira vez que vocês veem, eu defino como sendo. Aí eu ponho 3 risquinhos. Tá? Então, eu defino isso. Tá? O calor específico, em unidades de sistema internacional, se você isola aqui, deixa eu só diminuir a minha imagem. Se você isola aqui
calor específico ele vai ser dado pelo calor absorvido pelo material sobre a massa sobre ΔT. Em sistema internacional, o calor é medido em joules, a massa é medida em quilogramas e a variação de temperatura em Kelvin ou em graus Celsius. Portanto, a unidade do C minúsculo é dado por joules por quilograma graus Celsius. No entanto, apesar de ser dado por joules por quilograma graus Celsius, não é a unidade mais comum de se encontrar nos exercícios. Tá? Muitas vezes o calor é medido em calorias. A unidade de caloria é uma unidade primordial, onde era imaginado o calor, onde uma caloria é 4,18 joules. Tá? Então, se você mede o calor em caloria, normalmente se mede a massa em gramas, quando você se refere a essa relação de unidades. Então, é muito comum você encontrar a unidade de C minúsculo como sendo calorias por grama graus Celsius. Tá? De forma que, se você encontrar essa unidade, calorias por grama graus Celsius também é uma unidade para calor específico, mas não é no sistema internacional. Para transformar isso daqui em joules por quilograma graus Celsius, você tem que multiplicar isso daqui por 4.000. Deixa eu escrever aqui diferente. Não vou fazer confusão. Então, essa daqui, comum, mas não é SI. Não é sistema internacional. De forma que, se você quiser transformar, você vai ter que multiplicar por 4.180 calorias por graus Celsius. Aí sim vai ficar igual a 1 joule por quilograma graus Celsius. Por isso. Espera aí, gente. Um equívoco aqui. Essa multiplicação está do lado de cá, tá? Espera aí, vou dar um pause aqui e eu conserto, senão vou perder tempo. Agora sim. A cada uma caloria por grama graus Celsius, você vai ter 4.180 joules por quilograma graus Celsius. Tá? É importante, então, a gente destacar aqui que o calor específico de cada material, assim como a capacidade térmica, vai nos transmitir a informação do quanto é difícil mudar a temperatura deste material. Tá? Alguns materiais, como os metais, são facilmente aquecidos ou resfriados, desde que você faça ele ganhar ou perder calor. Alguns outros materiais, como os líquidos, por exemplo, são bem mais difíceis de se mudar a temperatura. A água é, por exemplo, um material mais difícil de se mudar a temperatura. Veja, quantos minutos você vai ter que deixar uma chaleira d'água no fogo para que ela comece a aumentar a sua temperatura. Tá? Logo que você põe ela no fogo, você pode pôr a mão dentro, ainda vai estar fria. Então demora muito. Do ponto de vista físico, o que significa isso? A água tem um alto calor específico. Quanto maior o valor de C, mais estável é a temperatura. E os metais têm um baixo calor específico. Então, só para a gente ter aqui uma ideia de valores, vamos pegar aqui os materiais. Vou colocar alguns aqui para você. E o seu valor de Czinho. Tá? Em unidades de sistema internacional. Então, o que a gente mais vai ver nos exercícios é a própria água. A água tem um calor específico de 4.180
80. Tá, esse número aqui está... Eu não vou colocar unidade porque a unidade já está aqui escrita aqui em cima, tá? Esse número aqui está meio esquisito, né? Porque é a própria relação de conversão de caloria por grama grau Celsius para joules por quilograma grau Celsius. O que significa isso? A água, se você tiver o Czinho dela medido em caloria por grama grau Celsius, vai dar 1. Ou seja, a água tem 1 caloria por grama grau Celsius. Número redondinho, né? Então, será que a água assim, tem algo especial nela que faz com que as propriedades dela sejam sempre redondinhas? Por exemplo, 1 litro da água tem 1 quilo, o Czinho dela vale 1 e assim por diante? Não, na verdade, a água, por ser tão abundante, a gente define muitas vezes as grandezas físicas com base na água, que é o caso do calórico, como sendo a quantidade de energia para que 1 grama de água aqueça 1 grau Celsius. A grama está aqui no denominador, grau Celsius também, então você vai ter 1 caloria, né? Se você pega aqui a equação, deixa eu escrever em vermelhinho para depois poder apagar. A equação Q igual a m Czinho delta T. Então, se você tem aqui 1 grama de água e você tem aqui a variação de temperatura de 1 grau Celsius, e você multiplica por Czinho por 1, você vai ter a quantidade de calor de 1 caloria. 1 caloria é o que eu preciso para 1 grama de água aquecer 1 grau Celsius. Tá? Então, por isso que o calor específico da água é 1. Agora, este calor específico é um dos maiores que tem na natureza. Não existe matéria, pelo menos não que eu conheça, e não dessas comuns, a não ser que tenha algum material sintético, que tenha um calor específico tão alto. O próprio gelo, que também é água, só que é água num estado físico diferente, o gelo de água doce, tem um calor específico cerca da metade. Vou até escrever aqui, 2.100. Tá? Joules por quilograma grau Celsius. Se você divide por 4.180, você vai encontrar aqui em torno de 0,5 alguma coisa. Na maioria dos exercícios se redonda para 0,5. Tá? Seria 5, 0, 2, alguma coisa. Tá? Agora vamos para os metais. Alumínio. Alumínio é um material bem comum, né? Muitas panelas são feitas de alumínio, por exemplo, né? O alumínio vai ter um valor aqui de 895, muitas vezes se usa 900 para arredondar. Então, olha a diferença de valores do alumínio para a água. Se você divide um pelo outro, 4.180 dividido por 895, você vai ter 4,7 vezes. Vamos arredondar para 5 vezes, ou seja, é 5 vezes mais difícil mudar a temperatura da água do que mudar a temperatura do alumínio. Então, se você pega uma panela de alumínio e põe no fogo, tá? A panela em si vai mudar a sua temperatura muito mais rápido do que a água que está ali dentro. Claro, na parte onde está encostando na água, vai estar aproximadamente em equilíbrio térmico, mas a face de fora não. Tá? Então, o alumínio tem esse calor específico, os metais em geral, muito inferiores à da água. Nessa outra unidade, em caloria por grama grau Celsius, basta você dividir por 4.180, você vai encontrar aí em torno de 0,2 aproximadamente. Tá? Eu vou colocar valores aproximados aqui, para não encher de vírgula. E aí agora vamos para um dos metais que tem um calor específico muito, muito baixo, que é o cobre. Vai ter um valor de 385, ou seja, 10 vezes abaixo da água. Então, é 10 vezes mais fácil mudar a temperatura do cobre do que a temperatura da água. Tá? Isso, claro, se eles absorverem a mesma quantidade de calor. Então, absorvendo o mesmo calor, o cobre muda a sua temperatura 10 vezes mais do que a água. Esse é o significado. Tá? Isso em caloria por grama grau Celsius, 385, 4.180, vai dar aqui 0,09.
calorias por grama grau Celsius. Bom, pessoal, então vamos para um exemplo aqui. O exemplo é simples, tá? É simplesmente aplicar aquela equaçãozinha, tá? Que é o Q igual a mc delta T, que é a equação que vai fornecer a quantidade de calor absorvido quando você tem uma variação de temperatura e você tem o calor específico do material. Então, qual que é a questão aqui? Sabe aqueles aquecedores elétricos que a gente usa às vezes quando está num lugar onde não tem um fogão disponível, que é esquentar uma água para fazer um café, um chá, um chimarrão, não sei. O pessoal costuma chamar aquilo de rabo quente, porque é só enfiar na tomada e a outra ponta mergulhar na água, né? Então, se você não sabe o que é, não se preocupe, não tem problema. É só uma forma elétrica de esquentar a água, tá? Então, quando a gente faz isso, o que acontece? A energia elétrica da tomada vai ser transformada em calor na ponta do aquecedor. E este calor vai ser absorvido pela água, ou pelo líquido que você vai estar mergulhando ele. Este calor absorvido vai ser refletido em um aumento de temperatura. Então, é isso que aconteceu no enunciado. Você tem uma certa quantidade de água, aqui 1,5 litro. Veja que eu não dou a massa de água, mas a gente sabe lá do conteúdo de fluidos que a densidade da água é aproximadamente 1.000 quilos por metro cúbico, só que 1 litro tem 1 milésimo de metro cúbico, portanto, a gente pode normalmente fazer a transformação de 1 litro para 1 quilo quando se trata de água, tá? Então, 1,5 litro de água é aproximadamente 1,5 kg. A gente aquece. No momento em que a gente mergulha o aquecedor, a água estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Tá? Esperei 3 minutos. Depois desses 3 minutos, a água terminou numa temperatura aí de 80 graus Celsius, que é uma temperatura quente para fazer um chá bem quente, um chimarrão, né? Alguma coisa assim. Letra A. Quanta energia a água absorveu? Então, a letra A é só aplicar essa equaçãozinha aqui diretamente. Tá? Quanto calor absorveu? Ora, a massa 1,5. O C, se eu vou dar a massa em quilogramas, tá? E eu quero o meu Q em joules, você vai usar o 4.180. Ah, mas não poderia usar o 1? Afinal de contas, aqui, ó. Aqui fala que a água também tem 1, o valor, nessa outra unidade aqui, não é? Só um pouquinho. Aqui está falando que a água é 1. Você pode usar o 1, tá? 1 caloria por grama grau Celsius. Mas se você for usar o 1, neste caso você não vai poder usar o 1,5 aqui, porque é 1,5 quilos. Se você quiser usar o 1 aqui, você vai ter que usar, ao invés de 1,5 quilos, você vai ter que passar isso para gramas. 1,5 quilo equivale a 1.500 gramas, tá? Então, você vai ter que usar gramas e vai ter que ter a noção, você vai ter que ter a consciência de que o resultado do calor absorvido, da energia absorvida na forma de calor, não vai ser em joules e sim em calorias. Então, se eu faço aqui em 4.180, eu sei que vai sair em joules, tá? Então, multiplica aqui pela variação de temperatura. Final, 80, inicial, 20. Então, vai dar uma diferença de temperatura de 60. Faz essa continha aqui, né? 1,5 vezes 4.180 vezes 80 menos 20, 60. O calor absorvido pela água será de 1,5 vezes 4.180 vezes 60, vai dar 376 mil joules. Bastante coisa, né? Então, veja como a água é osso duro de roer quando se trata de esquentar ela. Para aumentar 60 graus Celsius, a água precisa absorver uma quantidade brutal de energia, porque ela é estável, não é fácil mudar a temperatura da água. Então, se eu quero mudar a temperatura da água, o que você precisa? Fornecer muita energia. 376 mil joules de energia. Agora, se você, só para ilustrar aqui, se você usasse
o C minúsculo como 1, por exemplo, deixa eu passar para cá. Se você usasse o Q como sendo a massa, não vai ser mais 1,5 e sim 1.500 gramas. Aí sim, o C pode ser 1. Então, se o enunciado te der a massa em gramas, você pode usar aqui e o C igual a 1. E aí, a variação de temperatura é 60, igual antes. Você vai fazer essa conta, você vai encontrar um outro valor, né? 1.500 vezes 60 vai dar 90.000. Joules? Não. Calorias. Porque agora você usou o 1. E o 1 é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então, por que não vai dar o mesmo resultado? Não vai dar o 376.000 e sim 90.000? Porque aqui vai sair em calorias e lá vai sair em joules, que é a unidade do Sistema Internacional. Tudo bem, gente? Beleza, eu vou apagar aqui, só fiz para ilustrar, tá? Eu vou fazer em Sistema Internacional. Muito bem. Letra B, que aí talvez seja a parte onde vocês se atrapalhem um pouquinho. A letra B pede da potência desse aquecedor. Então, o aquecedor é uma propriedade do aparelho. Aí talvez você se atrapalhe. Meu Deus, potência, potência elétrica ainda, que vocês nem viram. A parte de eletricidade. O que vocês têm que ter em mente quando vocês ouvem falar em potência é que potência é sempre uma energia dividida por um tempo. Se for uma potência de consumo, é uma energia consumida por tempo. Se for uma potência de geração, é a energia gerada para cada segundo. Aqui é uma potência de consumo, né? O aquecedor ele consome energia. Só que eu calculei uma energia aqui que é o calor, que é o calor absorvido pela água. Agora você tem uma relação de correspondência. Tudo que o aquecedor consome, ele entrega para a água. Então, se eu calculei o calor absorvido pela água, este calor nada mais é do que a energia que o aquecedor consumiu durante os 3 minutinhos. Então, durante os 3 minutos, o aquecedor consome uma certa energia e entrega tudo para a água na forma de calor. Tá? Óbvio, isso se o sistema for ideal, se não tiver perdas na realidade, ele vai perder um pouco de energia de outras maneiras também, tá? O próprio sistema ali de aquecimento pode ter alguma perda e assim por diante. Mas vamos supor que toda a energia que o aquecedor consumiu, ele entregou para a água. A potência sempre vai ser uma variação de energia por uma variação de tempo. Neste caso aqui, a variação de energia é o próprio calor que foi entregue para a água. Tá? Então, a potência vai ser 376.200 dividido pelo tempo. Que tempo? 3? Porque foi 3 minutos? Não, porque minuto não é a unidade do Sistema Internacional para tempo. A unidade do Sistema Internacional para tempo é segundos, então você vai ter que transformar minuto para segundo. Como é que você transforma minuto para segundo? Pega esses 3 e cada um deles multiplicado por 60. Faz essa continha, a potência vai ser 376.200, faltou um zero aqui, né? Dividido por 3 vezes 60, vai dar 2.000 watts, 2.090 watts. Unidade de Sistema Internacional para potência é o watt, tá? A gente chama watt, que é o W. Então, é uma potência alta e está de acordo, na verdade. Os aquecedores elétricos sempre vão ter aí milhares de watts. Depende de quão rápido você quer esquentar. Quanto mais rápido, quanto mais ágil você quer que seja esse processo, maior a potência do teu aquecedor. Todos eles esquentam. Só que se você tiver um aquecedor com uma potência baixa, ele vai demorar muito. Uma potência alta, ele vai demorar pouco. Tá? Por quê? A relação de potência e tempo é inversa, né? A potência está em cima e o tempo está embaixo. Então, quanto maior a potência, menor o tempo. Quanto menor a potência, maior o tempo. Tá? Então, os aquecedores, todos o ferro de passar, tudo que é baseado em esquentar algo a partir da eletricidade, chuveiro elétrico, esses aquecedores que a gente usa no inverno para esquentar ali o ar ambiente, né?
esses aquecedor de água, o ferro elétrico, são todos instrumentos que demandam muita potência, tem muito consumo. É a forma que mais se consome energia é através de aquecimento. Tá bem? Então, tranquilo, né? Um exercício simples, se não me engano, deve ter algum exercício bem semelhante na lista. Vamos para mais um aqui, que aí vai deixar bem... vamos cobrir bem as possibilidades aí dessa etapa aí da calorimetria. Pessoal, esse problema é um pouquinho mais desafiador, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Lembra no início da aula que eu falei da calculadora, da caneta e da borracha? Aqui vai ser semelhante esse exemplo que eu vou fazer. Só que ao invés de ter esses três materiais, eu vou ter um recipiente, eu vou ter três sistemas, que vai ser um recipiente, outro sistema vai ser a água dentro do recipiente, e aí um terceiro vai ser uma peça de alumínio. Então você vai ter três sisteminhas que eles vão trocar calor entre si e eles vão terminar o processo numa mesma temperatura de equilíbrio. O equilíbrio é definido como sendo igualdade de temperatura, então tudo vai terminar numa temperatura igual para todos. Tá? Então, qual que é o enunciado? Você tem um certo recipiente, eu dou a capacidade térmica, lembre, capacidade térmica é uma propriedade do objeto e não do material do qual ele é feito. Então, eu não tenho necessidade de dizer do material do qual é feito o recipiente. Preciso falar se ele é de alumínio, se é de isopor, se é de plástico. Se eu dou o C maiúsculo dele, é tudo que eu preciso saber. Ele está armazenando 600 ml de água, que a gente sabe que é aproximadamente 600 gramas. Tá? Ambos estão em equilíbrio no início, tá? Ali, temperatura mais ou menos ambiente, 20 graus Celsius. Então, eu tenho duas temperaturas iniciais, só que elas são iguais, que são 20 graus Celsius. A do recipiente e a da água dentro do recipiente. Aí eu esquento uma pecinha de alumínio lá, esquento um pedacinho de metal, até 500 graus Celsius. Tá? Então, essa é a temperatura inicial do terceiro sistema, 500 graus Celsius. A temperatura de fusão do alumínio não é muito alta, 660 graus Celsius ele derrete, então a gente não pode exagerar nessa temperatura. Então eu esquento essa pecinha e pluft, mergulho lá dentro. Mergulho essa pecinha dentro do recipiente que continha inicialmente água a 20 graus Celsius. A pergunta que se faz é qual é a temperatura de equilíbrio. A gente sabe que a temperatura vai ter que esquentar em relação a 20 graus Celsius, né? Vai dar uma esquentadinha. No entanto, ela não pode chegar a 500 graus Celsius, porque 500 graus Celsius é a temperatura do alumínio, e o alumínio, por outro lado, vai ter que esfriar. Então, você vai ter três sistemas. Tá? O recipiente, a água e o alumínio. Desses três, tente responder aí para si mesmos. Opa. Desses três, então, recipiente, água e alumínio, qual vai ser positiva e qual vai ser negativa? A negativa vai ser aquele que perde energia, que vai ser o alumínio. E a positiva vai ser as outras duas, que é quem ganha, que é o recipiente e a água. Mas você não precisa saber isso de antemão, não, tá? Não se preocupe. Porque se você colocar adequadamente a relação de temperatura final e inicial, o resultado já vai levar em conta o sinal positivo ou negativo automaticamente. Tá? Como que esse problema é um pouquinho mais desafiador, tá? Então eu vou resolver ele com vocês. Então, deixa eu me colocar aqui do lado. Como é que se resolve esse tipo de exercício? A partir da propriedade de que a soma dos calores, quando você tem coisas que entram em equilíbrio, é zero, Q1. Ao invés de Q1, eu vou escrever Q do recipiente mais o Q da água mais o Q do alumínio a zero, quando somados. Qual que é a ilustração? É sempre bom fazer uma ilustraçãozinha aí da situação, tá? Deixa eu mudar isso daqui. Deixa ele aqui no cantinho.
Então, a ilustração que eu fiz é essa. Tá? Então, você vai ter esses três caras. O recipiente é essa parede aqui e a água inicial. Então, você vai ter três TIs. TI de inicial. TI do recipiente, 20 graus Celsius. TI da água, 20 graus Celsius. E TI do alumínio, 500 graus Celsius. Aí você, pluft, joga ele lá dentro, né? O que vai acontecer? Esses três caras vão tender a uma temperatura final que vai ser igual para os três, né? Os três vão ter a mesma temperatura de equilíbrio. Então, o recipiente vai terminar numa certa temperatura maior do que 20, a água vai terminar numa temperatura maior do que 20 e o alumínio vai terminar numa temperatura maior do que 20 e menor do que 500. Qual é essa temperatura? Tá? Quando você soma o QR, onde o QR está associado à parede, que é o recipiente, o Q da água, que está associado ao conteúdo do recipiente, e o Q do alumínio, que está associado à peça que você colocou aqui dentro, tem que dar zero. Tá? Vou mudar aqui para uma nova transparência. Então, como que você escreve cada um desses termos? O Q do recipiente vai ser o quê? Capacidade térmica vezes ΔT. Só que o ΔT, cada um vai ter um, né? Vai ter o ΔT do recipiente. Então, você vai ter o Czão, que multiplica a temperatura final, que você quer encontrar, menos a temperatura inicial do recipiente. Q da água. Você vai ter a massa de água, o calor específico da água, e você, agora eu vou ter que escrever da água, porque você vai ter dois calores específicos, né? O do alumínio e da água. E a variação da temperatura, ΔT, da água, que vai ser o quê? Temperatura final, que é a mesma para todo mundo, menos a temperatura inicial da água. Agora veja, a temperatura inicial do recipiente e a da água são a mesma, né? Então, eu posso, ao invés de escrever TIR, TIAG, que é o mesmo número, né? É 20 graus Celsius, eu vou apagar esse índice R e índice AG, vou escrever só TI, porque é o 20 graus Celsius. Agora, o Q do alumínio vai ser a massa de alumínio. Aqui é a massa de água, tá? Tem que escrever porque não é a mesma massa do alumínio. A massa do alumínio, o calor específico do alumínio e a variação da temperatura do alumínio. Ou seja, massa do alumínio, calor específico do alumínio e a temperatura final menos a temperatura inicial, aí sim, temperatura inicial do alumínio, que não é a mesma. Tá? O que você vai ter que fazer? Somar esses três trambolhão aqui igual a zero. Esses três trambolhão aqui, ele vai ter vários termos, mas se você parar para pensar, de todos esses C, T, M, a única coisa que você não conhece, que não está no enunciado, é o TF. Então, você vai ter que dar um jeito de isolar o TF nessas relações. Está aqui, aqui e aqui. Então, daqui para frente é um trabalho algébrico, não é mais um trabalho de física. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui eu esqueci de escrever os calores específicos, mas eu já tinha escrito ele lá atrás na aula, né? Então, você vai somar essas três coisas. Czão, que multiplica TF menos TI, somado a massa da água, calor específico da água, que multiplica TF menos TI, mais massa do alumínio, calor específico do alumínio, que multiplica TF menos o TI do alumínio. Tudo isso aqui somado dá zero. Quem que você vai ter que isolar? O TF, só que ele está nos três termos. Então, você vai ter que fazer uma operaçãozinha aqui algébrica de fazer a propriedade distributiva em cada um desses termos. Aqui, 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 lá, aqui e lá. Tá? Então, vai ficar meio grande, tá? Mas não é difícil, é só grande mesmo. Vou fazer pequenininho para caber. C, TF, menos C, TI, mais
massa da água, C da água, TF, menos massa da água, C da água, TI, mais massa do alumínio, C do alumínio, TF, menos massa do alumínio, C do alumínio, TI, tudo isso daqui dá zero. Tá? Vou copiar essa frase aqui, grande, e vou passar para outro slide. Vamos lá. Dessa frase grande aqui, é uma soma de vários termos, né? Alguns negativos. Mas dentro dela tem o termo que nós queremos encontrar, né? Eu vou até circular ele, que está aqui, ó. Nós queremos o TF. Só que o TF está em 3 lugares diferentes. Ele está aqui, ele está aqui e ele está aqui. Então, o que a gente faz? A gente deixa do lado esquerdo da igualdade todos os termos que envolvem TF. E do lado direito, todos os termos que não têm TF. Então, do lado esquerdo vai ficar C, TF, mais massa da água, C da água, que multiplica TF, mais massa do alumínio, C do alumínio, que multiplica TF. Do lado direito vai ficar, aqui é negativo, passa positivo, CTI. Aqui é negativo, passa positivo, massa da água, C da água, TI. E aqui é negativo, passa positivo, massa do alumínio, C do alumínio, TI do alumínio, né? Aqui faltou, TI do alumínio. Tudo bem? Então, veja só. Aqui a igualdade, a única coisa que tinha do lado direito era o zero, né? Agora, eu passei esses termos que aqui estavam negativos, passei para o lado direito da igualdade. A igualdade está aqui, ó. Então, esses 3 termos estão aqui, ó. Aqui foi parar aqui, né? Este termo aqui foi parar aqui. E este termo aqui foi parar aqui. Tá? Novamente, tem o TF para ser encontrado. Tá? Ele está nos 3 termos. O que eu posso fazer? Deixar ele em evidência. Eu estou só abrindo a conta aqui, tá, gente? Não tem nada assim de conteúdo de física. Mais massa da água, C da água. Aqui eu estou deixando o TF em evidência, aqui fora do parênteses, tá? Mais massa do alumínio. Isso aqui vocês já sabem fazer lá da matemática, né? Fecha parênteses. Só repete o lado direito. C, TI, mais massa da água, C da água, TI, mais massa do alumínio, C do alumínio, TI do alumínio. Beleza. O que você tem que fazer para isolar o TF? Agora ele está sozinho, né? Só tem um termo TF, porque eu deixei ele em evidência. É passar todo esse denominador aqui, denominador não, todo esse coeficiente aqui, como um denominador aqui para baixo. Aí sim você isola. Deixa eu me transportar aqui para cima. Então você vai ter aqui, passar para cá. TF vai ser igual a CTI mais massa da água, C da água, TI, mais massa do alumínio, C do alumínio, TI do alumínio, dividido por capacidade térmica, mais massa da água, C da água, mais
massa do alumínio, C do alumínio. Agora é só substituir os valores, né? Vamos lá? Czão era... Deixa eu só me lembrar aqui quanto era. 55. Que multiplica 20. Mais... que não vai dar espaço, eu vou ter que copiar isso para outra página. TF. Então, 55. TI, 20. Soma com massa da água era 600 gramas, né? Só que lembra que tem que ser em quilogramas, portanto é 0,6, não 600. Tá? Multiplica pelo calor específico da água, que é 4.180. Multiplica por 20 de novo, mesma temperatura inicial do copo. Soma agora com a massa do alumínio. Quanto era a massa do alumínio mesmo? Deixa eu só voltar aqui para ver. 30 gramas de alumínio a 500 graus Celsius. Então, qual é a massa? 30? Não, em quilogramas. Então, é 0,03, né? Quilogramas para grama, grama para quilograma se divide por 1000. 30 sobre 1000, 0,03. Multiplica. Calor específico do alumínio, qual era mesmo? Deixa eu olhar aqui. 895. Multiplica por 500. Divide agora tudo isso daqui por 55 mais 0,6 vezes 4.180 mais 895 vezes 500. Tá? É meio comprido, mas tem que fazer na calculadora, tá, gente? Veja, você vai ter que fazer toda a linha de cima. Se você quiser anotar o resultado, ou então manter ele na memória da calculadora, mas é todo o resultado da linha de cima dividido por todo o resultado da linha de baixo. Tá? Senão só vai dar errado. Vou fazer aqui rapidinho. Não, pera aí, gente, só um errinho aqui. Esse termo aqui está errado. Não é calor específico vezes temperatura. É massa do alumínio vezes calor específico do alumínio, né? Então, a massa do alumínio é 0,03 vezes 895. Tá, estava dando errado aqui. Agora sim. Então, vai dar aqui, ó, 24,98 graus Celsius. Essa é a temperatura em que a mistura entra em equilíbrio. Então, veja como a água é resiliente com relação à temperatura. Eu joguei um pedaço de metal a 500 graus Celsius e a água ela aumentou de 20 para 25 praticamente. Então, aumentou 5 graus Celsius. Então, um pedaço de metal que estava a 500 causou um aumento de 5, porque a água tem um calor específico muito alto. Por outro lado, o alumínio tem um calor específico muito baixo. Ok, gente? Na próxima aula, a gente vai falar sobre mudança de estado físico e o calor envolvido nessa mudança. Até mais, tchau, tchau.